você sabe muito melhor do que eu, porque você é a sua profissão. Mas o dinheiro, né? O dinheiro, o metal, o dinheiro nada mais é que um instrumento de troca, né? Ao invés de eu chegar aqui com um pote de jujuba e falar, Bia, você troca esse pote de jujuba por esse pote de castanha, né? Como foi durante milhares de anos antes da antiguidade. Eu chego lá, quanto custa o pote de castanha? Ah, R$100. Beleza, estou R$100. É um instrumento de troca, para facilitar o comércio, tudo. Sim. Mas ele não é o metal, ele é fundamental, né, para o mundo funcionar. Só que ele provoca, né, dando uma de Roberto Jefferson, as piores emoções nas pessoas. Filha que mata o pai e mãe para ficar com a herança, pegar o dinheiro. Mas eu acho que tem essa questão, quando você falou que você operava e bebia o shotzinho, né, de uísque. O que acontece? Quando você tem uma droga só, como o álcool, você tem um tipo de comportamento. Quando você associa o álcool, por exemplo, à cocaína, tá? Você cria uma terceira substância. E um exacerba o outro, E né? um exacerba o outro. Já é uma terceira substância. E quando você faz mercado, que para mim é um jogo, é um game. Quando é álcool com Vinvence 70 miligramas? Que é igual, é um opioide, né? É igual. Eu não gosto do Venvance. Definitivamente. Eu revelei pra minha esposa hoje, depois de um mês, um mês sem tomar Vinvence, eu nunca me senti tão bem. Eu não gosto. Porque você passa a ficar mais agressivo. Fica mais irritado, bebe muito mais. Se você fuma, vai fumar muito mais ainda. Vai fumar 3 maços por dia. Tem casos gravíssimos. E bebe mais. Eu tava na fase de acender e você vai um charuto na bunda do outro charuto na sequência. Quando tava tomando Venvance. Depois vomitava direto. Quando você tá tomando Venvance. Parei tem um mês. Ele aumenta qualquer processo compulsivo. Aí o que acontece? dá para uma pessoa que já está no processo compulsivo, mesmo disfarçado. Por exemplo, você não sabia que a tua genética, que vem do teu pai para álcool, tinha a ver com a questão de jogo. Ou a questão de escalar, para buscar o risco. Adrenalina, né? Adrenalina, dopamina. Então, assim, na hora que você estava operando com álcool e operando você estava criando uma terceira substância. Não, e nessa época eu estava operando, cara, boletas de banco grande. Quando eu falo banco grande é Bradesco, Itaú. Não é o banco médio, era Bradesco e Itaú. Eu, às vezes, nossa, eu hoje, depois que eu comecei a ir na igreja, na igreja católica, né? Eu associei muito aí isso, não sei se eu simplifiquei demais as coisas, que isso foi um pecado capital da vaidade. Na verdade, eu acho que eu estava querendo me exibir para as pessoas. Eu não estava querendo provar nada para ninguém. Eu era vaidoso. Eu entendi. Tenho certeza disso. Você se lembra aquele filme? Só que eu me convencia que eu estava querendo provar para os outros. Né, não é mais. Eu já provei há muito tempo atrás. Mas assim, você se lembra aquele Advogado do Diabo? Então, isso aí. Que é com meu pecado preferido. Al Pacino. Que ele começa a seduzir o advogado ali. E o advogado cai, ele olha e fala assim, vaidade, meu pecado predileto. Na última cena, né? Então, na última cena. Caiu essa ficha pra mim. Agora, o mercado, pra mim, é um game, tá? Eu não entendo, mas pra mim é um game na questão comportamental. Aí eu te pergunto uma coisa. O grande barato do ser humano, não estou falando de humano. Humano, todo mundo nasce humano. Ser humano, a gente se transforma, né? Quando a gente associa a nossa vida, a gente coloca valores, virtudes, que são as práticas desses valores, e sabedoria. Aí a gente vira ser humano. São os dons do Espírito Santo que você está falando, né? Sabedoria. Eu estou falando de filosofia, né? Valores, virtudes e sabedoria, para poder distinguir as coisas. Quando você vê que o grande barato do ser humano, durante muito tempo, ele era artesão do trabalho que ele produzia. Então, você tem ali na Idade Média os artesãos e Isso dá um significado, porque você vê o fruto do seu trabalho. Isso é muito fantástico. É muito difícil para o ser humano desconectar do fruto da sua produção, né? Se você quer falar em termos de Deus, é como se Deus desconectasse de nós. Sim, e nós desconectássemos dele. É fruto da produção, né? Isso faz com que, durante esse passar do tempo, a humanidade, eles esqueceram o que é ser humano. Foram perdendo o sentido da vida. Porque, pensa bem, o que é a vida? Você nasce careca, sem dente,
tá? Você vai, não sabendo nada, aí você vai tendo que estudar, cresce dentinho, cai dente, de leite, papapá, papapá. Aí você começa a envelhecer, você começa o cabelo cair, o dente cair, e você começa a perder memória. No caso dos homens tem outras coisas que caem também. Né? Mas das mulheres também. O peito cai, entendeu? A bunda cai também, é igual. Só muda a localização. Mas nesse ponto a gente tem uma vantagem, a gente tem o azulzinho, né? Que não, tá a gente, colágeno não tá dando isso, não. Então, o que acontece? Se você pensar bem, e para tudo acabar um dia, a vida é desprovida de sentido, concorda? Lógico. Tô falando de sentido lógico. E somando a isso, eu assisti uma aula de filosofia com um padre, que é meu diretor espiritual, que ele me levou para o mestrado dele umas 2 vezes. Esqueci o nome do filósofo, foi um filósofo italiano que tem um termo, bom, enfim, esqueci, mas é um filósofo que falava que, obviamente, é marxista, né? Eu não sou marxista, mas aquilo para mim fez todo sentido. Pós-revolução industrial, você perde o contato com a sua produção, exatamente, com o que você faz. Porque Por isso que eu falei do artesão da Idade Média. Você é substituível e você não produz... Quer dizer, a fábrica produz um monte de coisa, mas você não produz nada. Exatamente. Você não vê o fruto do seu suor. Exato. Aí o que acontece? A vida, para essas pessoas, ela não tem sentido lógico nenhum. Porque ela nem vê o fruto do seu trabalho, né? Então, a partir da industrialização... O que se faz nesse caso? Aí que tá. Se a vida lógica deixou de ter sentido, cabe a mim dar sentido à vida. Sentido e propósito. Porque, assim, seja como for, você concorda que nós somos membros da natureza? Sim. Nem mais, nem menos. Sim. A gente é igual a poeira cósmica, tá? A gente não veio aqui para ser feliz, a gente veio para evoluir. Se nós somos bichinhos mequetrefes nesse universo, mas a gente tem essa consciência do que é ser um ser humano, você tem que batalhar nisso. Dar sentido à sua vida. Como é que se dá sentido à vida? Eu vejo aquilo que eu tenho mais talento, tenho mais facilidade, né? Que foi dado. Em inglês chama de gift. Sim, talento é um gift. Então foi dado o dom, o talento. E o propósito? O propósito é quando eu exerço esse sentido e compartilho. Meu gift... isso ficou visível agora, até a razão de eu estar aqui hoje também, mas ao longo de toda a minha vida, desde os meus 17 anos, meu gift sempre foi ensinar, ser professor. É a minha maior paixão. Pode ser de qualquer coisa. Eu já dei aula de redes locais, dei aula de computação, dei aula de matemática, de física, de química, dei aula de história. Hoje eu dou aula de mercado financeiro. Menos de mercado financeiro, estou dando muita aula sobre finanças comportamentais há alguns anos. No último ano, uma mistura de aula sobre espiritualidade, meio que evangelização, que é uma coisa que hoje é o que me motiva a ir para frente da câmera. Mas transferir alguma coisa que eu aprendi, mas isso é propósito, e que eu acredito naquilo. Mas isso é propósito. E vou te dizer, você já deve ter tido momentos que você fala, não vou fazer mais isso, não. Não consegue. Toda hora, Não consegue. Quase toda semana eu falo isso. Não é momento, é toda semana. Se for o teu sentido e propósito, aceita. Quem falou isso foi o meu querido Padre Jonas. Ele falou, cara, você nasceu para isso, isso é um dom. Jonas Abib? Não, Jonas lá de São Carlos, Nossa Senhora de Fátima.